Eles não são, de fato, semelhantes. Do ponto de vista da economia e da condução econômica do país, o sentido que Lula dá é o mesmo que dá hoje o governo de Bolsonaro através de Paulo Guedes. Não há mudanças que sejam não há diferenças muito importantes, digamos assim, na condução, na política econômica do governo Bolsonaro e na política econômica que propõe o governo Lula para caso seja eleito. A diferença entre os dois é na condução política. Bolsonaro, caso ganhe as eleições, ele já vem fazendo isso, ele já vem treinando, inclusive, que é, vez por outra, tentar impor os seus arroubos totalitários na condução do país. Até agora, ele não tem conseguido o seu intento. Não significa dizer também que, caso ele ganhe as eleições, ele consiga. Mas, independente dele ganhar ou não, caso ele perca, também não impede que ele também tente. Ele pode tentar. Até agora, pelo que está dado, tanto do ponto de vista da condução política e também econômica, porque a burguesia nacional e internacional vem bastante satisfeita com os resultados econômicos de alguns setores daqui desse país, inclusive o agronegócio, a Petrobras, as mineradoras, que ainda dá muito lucro nesse país, estão satisfeitos com isso e a condução do PT não vai mudar isso significativamente. Agora, Bolsonaro defende, como eu disse antes, o fechamento do regime. O que é fechar o regime? O Estado brasileiro hoje, ele é administrado centralmente pelos três poderes, com a condução do Poder Executivo, que tem mais, que está à frente da condução do Estado. Mas ele responde às decisões que são tomadas principalmente no Parlamento e também à própria Justiça. Quando Bolsonaro propõe o fechamento do regime, ele quer dizer que todas essas duas outras instituições, tanto o Parlamento como a Justiça do país, vai estar subordinada em grande medida ao seu governo. E é exatamente isso que ele pretende, para que a classe trabalhadora não reclame das desgraças que ele quer continuar implementando nesse país, porque a única coisa que interessa para esse governo é nos calar. E calar significa dizer que nós não vamos ter o direito de organização, que nós não vamos ter o direito de manifestação, que nós não vamos ter o direito de expressar o nosso pensamento, porque isso pode nos levar à cadeia, à tortura e à morte, como já aconteceu na ditadura militar. Lula não defende isso. Né? Dizer isso seria uma mentira. Lula defende que as instituições do Brasil, do Estado brasileiro, continuem funcionando exatamente como está hoje. A defesa da democracia de Lula é a defesa da democracia dos ricos, porque nós só temos nesse país, do ponto de vista democrático, o direito de fazer manifestação e apanhar, o direito de fazer greve e ser processado, o direito de ser espancado pela polícia, seja professor, seja qualquer segmento da classe trabalhadora. Essa é a democracia que nós vivemos. E nos bairros mais pobres da cidade, democracia é coisa que o povo desconhece. Não, nós não fomos procurados, mas nós não estamos nessa frente ampla, amplíssima, por convite ou não do Lula, porque ele sabe muito bem que seria um convite perdido. Fazer um convite desse ao PSTU seria, inclusive, uma afronta àquilo que nós defendemos. Por quê? Lula diz que a pessoa que vai resolver os problemas da classe trabalhadora brasileira, que o PT pode resolver os problemas da classe trabalhadora brasileira, dos mais pobres, pode garantir tudo quanto ele soluciona todos os problemas que nós estamos vivenciando. Acontece que ele está dizendo isso abraçado com donos de bancos, donos de grandes empresas e aqueles representantes, aqueles governantes, aqueles parlamentares e aqueles partidos que são da direita, do centro e também da esquerda. Ou seja, nesse balaio de gato, é impossível você atender as demandas da classe trabalhadora. Agora, se faça sempre o toma lá da cá, que é essa divisão dos cargos e das finanças do país para governar esse país, e quem vai perder mais uma vez é a classe trabalhadora. Vão ganhar sempre os grandes empresários. E por que Lula não pode responder a isso? Porque um só servo não serve a dois senhores. Ou você serve à classe trabalhadora, ou você serve à burguesia. O PT já governou, já disse que governou para todos. Não governou para todos. Emprego pleno no país nunca existiu.